Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate e agora analisando o futuro do Campeonato Brasileiro, Paulo. Fluminense no final de semana, como nós já tivemos a oportunidade de falar por aqui, pega o América Mineiro. Enquanto isso, o Corinthians ele vai enfrentar o Atlético Paranaense tentando sair do inferno no Pacaembu, ou seja, é um jogo que o Atlético Paranaense ele vem muito pressionado para buscar uma vitória contra o Corinthians que está em crise. Chegada do avião lá do time corintiano em São Paulo provocou muita confusão, muito problema, teve inclusive árbitro do jogo sendo agredido, conforme confirmou o auxiliar Altemir Hausmann à imprensa. E o Vasco ele vai pegar o Botafogo no Engenhão, um clássico, ou seja, é aquele jogo onde o empate é o resultado natural. Como é que você está vendo isso aí? Já dá para sair do final de semana Fluminense na liderança? Esperamos um futuro, né, de grande nível, né? Mas o jogo Vasco e Botafogo vai ser uma mega pedreira, até porque ambos apostam todas as suas fichas, né? É hora de tentar quebrar a banca ou ser quebrado por ela. O Fluminense também tem uma parada complicada. O fato do América Mineiro, mesmo com sua fragilidade, o América Mineiro tem um bom potencial no ataque, costuma fazer gol em todos os jogos, mesmo quando perde ou é goleado. Exige uma atenção redobrada a nossa, até porque se a gente toma um gol no Engenhão, começa aquele ambiente de crise, de nervosismo que não é propício nesse momento. Mas eu confio numa vitória tricolor e me surpreendo, né? O futebol faz a gente dar voltas e voltas. Eu não imaginei que 15 anos depois, porque essa é a primeira vez que eu farei isso em 15 anos, eu torcerei pelo Atlético Paranaense numa partida, que é uma coisa que eu não faço nem em campeonato de porrinha. Mas, brincadeiras à parte, o Atlético conseguiu uma boa virada sobre o bom time do Atlético Goianiense no final de semana. E, se a parada de Uberlândia não foi fácil, os corintianos que se preparem, porque o Atlético Paranaense deve vir com o seu mega retrancão, tentando buscar pelo menos um ponto de alívio. Então, existem possibilidades bem razoáveis. Se o Fluminense fizer a sua parte contra o América Mineiro, ele pode sim terminar como líder do campeonato. E lembrando, não poderia esquecer, o Flamengo tem uma situação bastante desfavorável em termos de estatística, né? Ele joga com o Curitiba no Couto Pereira, não é isso? Local, estado onde geralmente... Curitiba no Couto Pereira. A unidade da federação onde o Flamengo não costuma sequer fazer gol, quanto mais vencer jogos, ou seja, terá um paradigma, um desafio violento pela frente. O Fluminense tem boas chances, eu confio no nosso futuro. Dória, suas perspectivas para a próxima rodada? Eu acho que o Corinthians vai ganhar do Atlético Paranaense. O Fluminense vai ganhar do América Mineiro pela primeira vez, como eu já havia dito no primeiro bloco, nunca venceu. O Botafogo vai ganhar do Vasco. Esse jogo eu tenho certeza absoluta. Pode me cobrar aí. Segunda-feira pode me cobrar. Cobrarei. Vai ganhar do Vasco. O jogo do Flamengo é incógnita. O Curitiba ganhou bem, jogando fora ontem. Eles vão lotar o estádio. Não tem mais nada para fazer no campeonato, mas eles guardam esse jogo de futebol. Ainda mais contra os times do Rio de Janeiro. Então, é um jogo dificílimo. Figueirense tem o Atlético Mineiro em casa. Figueirense deve vencer esse jogo também. O Internacional tem o Cruzeiro fora. Um jogo que pode ser um empate. E Internacional para baixo eu não estou nem analisando mais, porque o time do São Paulo não me convenceu nesse ano, então não é agora que o São Paulo vai, no viés de baixa que ele está, não vai agora que ele vai ressurgir das cinzas e disputar Libertadores e título, para mim já está fora. Eu particularmente, eu também não sei se o Fluminense vai assumir a liderança na próxima rodada. Eu considero que, na verdade, o Fluminense ele tem tudo para assumir a liderança em 2 rodadas. Acredito que a 3 rodadas do fim o Fluminense vai ser líder, porque se formos conferir aqui na 36ª rodada, o Vasco ele vai pegar o Avaí em São Januário, mas já vai ter tido uma partida complicada na rodada anterior. Já o Corinthians, ele vai... Não, tem alguma coisa errada aqui na... Isso, não, eu olhei, fui traído pela tabela aqui na... Acontece, gente, esse tipo de coisa acontece. O Corinthians ele vai pegar o Ceará fora e o Vasco, na verdade, ele pega o Palmeiras, retificando. O Vasco pega o Palmeiras em São Paulo. Ou seja, são jogos teoricamente mais difíceis do que os compromissos que o Fluminense tem. Mas voltando um pouquinho ainda para o jogo, porque eu vi que a gente falou muito do primeiro tempo do Fluminense e do Internacional e deixamos de analisar a conjuntura do segundo tempo. Paulo, a contenção ali com Valência e Edinho, o Fluminense ficou mais seguro defensivamente, né?
tem essa percepção? É o meio de campo ideal do Fluminense? Com Valência, Edinho, Deco e Marquinhos? Eu diria até que de forma inesperada o Fluminense deu um show tático no segundo tempo. O Fluminense fez uma partida como poucos times conseguem fazer. Desculpa te cortar, mas existe o verbo abelar para o bem? Olha, rapaz, o Abel, eu vou te falar o seguinte, cara, ele sempre me surpreende. Né? E dessa vez ele me surpreendeu bastante, até porque o Abel, percebia-se que ele estava muito emocionado por voltar ao Beira-Rio, ser ovacionado pela torcida, mas ele mostrava fora de campo uma dedicação, uma atenção à partida, que eu acho que ele não tinha feito nada parecido ainda nessa volta ao Fluminense. E o show tático teve na figura do Valência, para mim, um dos seus principais expoentes. O Valência, com todas as limitações técnicas que ele tenha, me parece que ele é um jogador que na hora decisiva ele cresce. Porque ano passado isso aconteceu. O Valência vinha mais ou menos, não conseguia nem ser titular, de repente ele entra naquele clima, eu não sei se é aquela pegada sul-americana, a decisão está chegando, o momento é esse. O time cresceu muito com ele. Vale lembrar que agora é uma pegada sem ser aquela pegada violenta que ele andou dando, né? Ele tá chegando junto, mas não tá naquela de vou quebrar Sim. o cara, eu vou tirar a bola. Ele tá mais comedido. Ele não chuta mais o pescoço de ninguém, não. Pelo menos ultimamente. Aliás, chute de pescoço a gente viu ontem, né? No Engenhão, né? Jogador do Cruzeiro, de uma Sim. pedalada na cabeça do Fierro, uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto isso em futebol. 48 anos de idade que eu tenho, a gente nunca viu isso. O jogador chutou a cabeça do outro que estava abaixado. Quando levantou, ele viu a bigorna descendo. Agora, o time todo no conjunto teve uma aplicação enorme. As próprias substituições, né? A substituição do Fluminense, que até também, de certa forma, surpreendeu com a entrada do sempre veterano Araújo, com o seu cavanhaque delineado e tal. Funcionou, né? Então, as coisas parecem conspirar favoravelmente ao Fluminense. Quando a gente tem até pequenos sustos assim, as coisas parecem funcionar. Eu te confesso particularmente que eu fiquei preocupado quando o Abel ele coloca o Araújo e ele tira o Deco do time, porque ali naquele momento eu fiquei com medo do Fluminense separar a defesa do ataque. O Marquinhos já havia saído, ou seja, ia chamar o Inter para cima e eu realmente fiquei muito preocupado com essa questão, mas tudo deu certo. Me chamou muita atenção a maturidade do time do Fluminense para poder administrar o resultado. O time do Inter no segundo tempo não deu sequer um chute ao gol, com perigo para o Cavalieri. Então, chamou realmente muito a minha atenção nesse sentido. E também o fato do toque de bola. O Fluminense, ele quando tinha a bola, ele tocava a bola. Inclusive o Valência não tinha isso como característica muito dele, porque o Valência ele também pegava a bola, tocava a bola, buscava virar o jogo, às vezes deixando a gente um pouco nervoso, porque depois do lance do Leandro Eusébio, ficamos um pouco traumatizados. Mas, então, eu realmente tenho essa percepção de que no segundo tempo o Abel ele soube armar a equipe, o time soube ser consciente do jogo e até sair o Deco. O que o Deco estava jogando com inteligência, porque tem jogo que você não tem que jogar procurando gol, tem jogo que você tem que jogar para o tempo passar. E o Deco ele pegava a bola, prendia, cadenciava, vinha o jogador adversário, ele puxava a falta do adversário. Então é aquilo, com o Deco aguentando todos esses jogos no final, com o Fluminense com o Rafael Sobes e o Fred formando uma dupla muito boa, com a zaga, com o Elivelton. Coitado do Elivelton, né? Vamos deixar o Elivelton sofrer um pouquinho menos. Então é aquilo, eu tenho por mim que o Fluminense ele tá um time muito encorpado. Mas agora eu vou puxar o assunto para o assunto preferido de todos vocês na mesa, que é o nosso atacante, né? Fred não pôde jogar no sábado em virtude de dores na panturrilha. Durante a semana dizia-se nas Laranjeiras que o Fred ele estava fazendo um trabalho específico já programado, que não ia ter problema nenhum, que ele ia no jogo pro jogo com certeza. E aí surgiu a notícia no sábado, de última hora, que o Fred foi treinar, sentiu um pouquinho de dor, nem viajou. Quer dizer, viajou para Belo Horizonte, aonde dizem que saiu na noite, enfim, aquele assunto que a gente sempre conversa, que a gente sempre discute. Mas felizmente o Rafael Moura entrou em campo,
fez a parte dele, e com isso esperamos. O Fred já treinou em tempo integral nessa segunda-feira, e vamos ter o Fred para o resto do campeonato. Como é que você vê essa questão do Fred aí? Teve uma polêmica, né? Porque o Abel, ele, depois do jogo, ele chegou a dar uma declaração contra o médico, provavelmente falando com os médicos do Fluminense, que falou que não teria por que não colocar o Fred no jogo, porque ele não estava sentindo nada, estava sintomático, o Fred tinha que ir para campo. Sentindo não, era questão de... não tinha uma lesão, né? Não tinha uma lesão averiguada. O Fred tinha que ir para o jogo, o Abel fez certo, pelo menos no placar fez, né? Se isso realmente aconteceu como estão falando, realmente não achei de bom tom. Acho que esse não é o momento, a gente tem que unir o clube, o time, principalmente o elenco no momento de decisão. E a atuação do Fluminense no domingo mostrou que nós somos um time, né? Não somos um bando nem um elenco que depende de uma andorinha só. Mas, enfim, outra coisa que eu entendo é que, independentemente do treinador que esteja nas Laranjeiras, se ele é pago para isso, quem escala é ele. Se o Abel decidiu, o Abel operou essa situação, a responsabilidade é dele e ele tem que ter total apoio nisso. Não há espaço para cornetagem nesse aspecto, seja lá de quem for. Agora, eu acho que o que há de positivo nisso tudo é que, às vésperas do jogo, o que se dizia o tempo todo era que o Fluminense agora está numa situação muito complicada, porque o Fred não vai jogar. E o Fluminense fez uma das suas melhores atuações no campeonato. Então, está provado que Fred tem sido muito importante nas últimas partidas, é um jogador de inegável talento, mas o Fluminense não se resume a ele. O Fluminense é um time e quem está brigando pelo título é o Fluminense, não é somente o Fred. Claro que ele é muito bem-vindo, a gente conta com força total dele no jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro. Agora, é bom deixar isso claro. Quem entrou deu conta do recado, o Sobis fez uma das suas melhores partidas, o Rafael Moura participou ativamente, como sempre costuma fazer. Eu queria só fazer um único complementinho em relação ao que a gente falou sobre o Inter. Parecia muito uma partida de Libertadores, né? O jogo no Beira-Rio, né? Ela tinha uma cara, um jeito de aquelas partidas amarradas de Libertadores que você tem que brigar pelo resultado e segurar. O Fluminense foi um time típico de Libertadores na partida contra o Internacional. Inclusive, Paulo, é importante salientar, a gente estava até conversando aqui nos intervalos entre os blocos, que na verdade o Fluminense, dos últimos jogos, muito tem se falado, pelo menos na mídia esportiva, na mídia convencional, né, na grande mídia, que o Fluminense ele falhou, tropeçou contra o Atlético Mineiro, e isso teria sido, no caso, um deslize muito grande do Fluminense para o momento que vinha vivendo. Só que se a gente for observar, lembrando, recuperando um pouco o jogo contra o Atlético Mineiro, foi um jogo que o Fluminense jogou desfigurado. O ataque foi formado por Rafael Sobis e Martinucci. O meio atuou com 3 volantes, só o Marquinho na armação, porque o Deco também não pôde jogar. Então a gente também tem que lembrar um pouco disso para saber que, pelo menos na minha opinião, aquela derrota já era uma derrota até esperada. Mas voltando um pouquinho ao assunto Fred, Dória, qual é a sua opinião sobre o nosso camisa 9? Gente, a dor é uma coisa subjetiva, né? Falou que está com dor, tem que respeitar. Eu estou aqui cheio de dor hoje, tomei infiltração. Alguém de vocês sabe que eu estou com dor aqui? Não. E veio para o programa. E vim para o programa. O jogador chega e fala, eu estou com dor. Aí ele joga. É sacado com 5 minutos. Aí cai em cima do técnico. O técnico achou por bem não escalar. O jogador está com dor. O médico liberou. O jogador está com dor. Diante de você ter um jogador, a meia boca, somente no jogo desse, jogo Libertadores. Anderson foi muito feliz na colocação. Estádio lotado, Internacional com chance de entrar na disputa pelo título e pela Libertadores. O Fluminense já estava na zona da Libertadores, passaria a lutar pelo título com a vitória, e foi o que se viu. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, não foi dita ainda, eu acho que o Abel, com as 2 derrotas de Vasco e de Corinthians no jogo das 17 horas, deve ter chegado no vestiário. Gente, o negócio é o seguinte, a gente vai ganhar hoje, vai ser campeão. Não que ele pense isso, mas ele injetou isso para os jogadores se conscientizarem que aquele era o jogo que poderia ser o jogo do título. Porque se perde, vai para 5º lugar, é uma diferença muito grande. Se empata, continuava no bolo. Mas se ganhasse, como ganhou, com uma vitória, se os outros times não vencerem, o Fluminense é líder. Eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro, principalmente, passou a entender como se joga o Campeonato Brasileiro. Esse negócio de sair para jogar por empate fora, isso aí acabou, gente. Isso aí acabou. Você tem que jogar para ganhar, em casa e fora. Se você não conseguir ganhar, tudo bem. Agora, ficar lá atrás, postar defensivamente para empatar, não pode estar aí. Você vê o Flamengo aí. Quantos empates tem? 13 empates.
14 vitórias e 3 empates. Por isso que está onde está. Então eu acho que tem que se respeitar o que o jogador falou. Se ele está dando migué, a gente vai saber. Se ele foi lá, bebeu, caiu, levantou, a gente vai ficar sabendo. E eu também não vejo muito porque o Fred, ele querer forçar para ficar fora desse jogo na atual fase que ele vem passando, vem participando, porque o Fred tem vivido momentos muito parecidos, de repente até melhores do que o momento que ele viveu em 2009, quando ele fazia um gol por jogo no Fluminense. Até porque a média dele agora ela é superior a um gol por jogo. Então achei melhor até jogar o Rafael Moura. Às vezes foi uma questão um pouco do Nelson Rodrigues, né, dramático, para melhorar as nossas crônicas. Ficamos sem o nosso camisa 9, aí com isso tivemos que colocar Rafael Moura, e Rafael Moura foi lá e arrebentou com o jogo, que fez o gol. Então a gente pode colocar isso aí. Mas Vieira, você queria interromper, já interrompendo, eu soube da criação dos Rafaeletes agora, vocês estão sabendo? Rafaeletes, são as meninas que curtem Rafael Sobis e Rafael Moura. Fiquem atentos nos próximos jogos nos estádios, vocês vão ver. Porque tem as Neymarete e agora estão aparecendo as Rafaeletes. Precisa Tricolor, dá uma olhada no Engenhão no próximo jogo e falem comigo segunda-feira. Dória já participando do primeiro programa do Fluminense em Debate e fazendo história, né? Já vem se juntando aqui a nós nas nossas criações. Aqui a gente já criou o verbo abelar, e a Rafaeletes eu sei que não foi você que criou, mas é você que está trazendo essa novidade pra gente. Gente, nosso tempo está se esgotando, então eu vou dar o destaque final para vocês, o direito ao destaque final, a última palavrinha de vocês, e a minha palavra vai para o torcedor do Fluminense, porque a diretoria manteve a promoção, o ingresso com preço mais caro vai ser a R$30, ou seja, é hora mais do que nunca da gente lotar o estádio, de fazer aquela união de time e torcida, que a gente sabe que o Fluminense, com o apoio do torcedor no estádio, ele é muito mais forte. Paulo, seu destaque inicial, não, seu destaque final, por favor. Queria mais uma vez agradecer a todos pelo prestígio, e eu acho que o caminho é esse. Nós temos uma semana longa de trabalho pela frente, mas eu não penso em outra coisa que não seja a vitória contra o América Mineiro. Longe de desrespeitar o América, que inclusive já nos ganhou com muito vigor na partida que fizemos no turno. Temos uma estatística negativa na história, embora essa estatística seja um pouco volátil, né, porque ela é muito espaçada. Agora, o Fluminense pode vencer esse jogo, deve vencer esse jogo, e se a gente tiver mais uma gotinha de sorte, talvez a mesma sorte que tivemos nessa rodada agora que se encerrou ontem, o Fluminense pode terminar líder do campeonato a 4 rodadas do fim. E aí é que eu digo para boa parte da imprensa convencional, que tanto tece loas para seus times oficiais, aí aparece o Fluminense. E o Fluminense é diferente quando ele lidera. Time de chegada é o Fluminense. Dória, primeiramente, claro, eu quero só te agradecer por a sua presença aqui conosco. Gostamos muito das suas opiniões. Semana que vem fazemos questão que você esteja aqui de volta. Pelo visto já está aceitando o convite aqui no ar. Então, aceitando. Convite tá aceito. Está gravado. E seu destaque final, por favor, Dória? Gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que esse foi o primeiro passo de uma longa caminhada. O Fluminense pode ser líder no sábado, né? O Fluminense joga no sábado, pode dormir como líder. Se acordar como líder e dormir como líder no domingo, melhor ainda será. Eu estarei no Engenhão, como de praxe, convoco todos a irem naquela corrente de solidariedade, de calma, né? Achar que vai ganhar de 5-0, até porque o América Mineiro já fez 43 gols no campeonato, 5 a menos que o Fluminense. Então não é um time que vai perder de 5-0, 4-0, 6-0. Vamos jogar nosso joguinho, aí jogando a gente consegue ganhar, e depois a gente vê o que acontece. Tá? Uma boa noite, prazer ter estado aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite aos caros cavaleiros, ao torcedor do Fluminense. Eu espero que na semana que vem eu esteja apresentando o programa, falando boa noite, amigos do Fluminense, etc. O Fluminense é líder do Campeonato Brasileiro. Até semana que vem.